Boa noite, meus irmãos. Que a paz seja convosco. Sejam bem-vindos a mais uma pregação aqui no canal Viver é Cristo. Hoje, meus irmãos, com o seguinte tema: sem o amor, nada valeria. A importância do amor bíblico. 1 Coríntios, capítulo 13. Hoje, meus irmãos, meditaremos esse tema, que é bem importante, que nós venhamos, ali a examinarmos em si, pois a Bíblia por si só, ela nos apresenta ali o amor bíblico, nos apresenta como ele deve ser vivido, nos apresenta formas, de demonstrarmos esse amor e como exercê-lo, A Bíblia, ela nos apresenta nessas várias e várias formas e nos convida para que vivamos, nesse amor. E Paulo, em 1 Coríntios capítulo 13, que por si só é um capítulo que eu diria bem bonito mesmo, você lê aqui, e Paulo ele fala, claro que dirigido, pelo Espírito Santo de Deus, ele fala de verdades, que são bem, realmente, ali, impactantes, e não só impactantes, mas realmente que trazem, ali uma meditação em si sobre o amor, A gente aprende ali, examinamos, as nossas vidas e acabamos ali vendo se nós realmente estamos, ali exercendo, o amor bíblico, em nossas vidas. Então, Paulo aqui, através de 1 Coríntios capítulo 13, ele vai nos apresentar isso, Apresentando ali a igreja de Coríntios, Creio que devido ali, o excesso de revelações, essas coisas que eles faziam, a gente sabe como era a igreja de Corinto, Paulo ali, ele declarou para eles que sem o amor, nada valeria. Por isso o tema, sem o amor, nada valeria. A importância do amor bíblico. Então hoje nós meditaremos, nesse capítulo, não só nesse capítulo, mas buscando examinar em si sobre o amor bíblico, não o amor que o mundo oferece. Nós sabemos, qual é o amor que o mundo oferece. O mundo entende, ali, o amor como algo sentimental, que não seja sentimental, mas se refere mais ali à relação, em si, entre, por exemplo, uma família, entre um homem e uma mulher. É isso que eles designam como o amor, que por si só também não está errado, mas muitas vezes ali também é mais relacionado o amor com algo carnal, Quando a Bíblia por si só, quando se fala de amor, ela se refere àquele amor espiritual, de comunhão, de viver ali com os irmãos, com a igreja, Viver com Deus, obedecer aos seus mandamentos, é isso que a Bíblia ali, ela acaba destacando como amor. E veremos aqui vários pontos, ali que a Bíblia nos apresenta, a palavra de Deus nos apresenta sobre o amor. E meditaremos hoje aqui em 1 Coríntios capítulo 13. Mas deixando, um pedido já de antemão aos irmãos, se possível for, por gentileza, os irmãos deixarem o seu like, deixarem o seu comentário, compartilharem em suas redes sociais, certamente colaborará para a divulgação dessa pregação. E logo mais pessoas poderão ser alcançadas, por meio da mensagem que hoje eu vos trago, pela misericórdia de Deus. E dessa forma, os irmãos acabam ali auxiliando, a divulgação do canal, a divulgação em si dos ensinos, dos estudos, e logo mais pessoas podem ser alcançadas, por meio do Evangelho do Reino, e assim mais pessoas se tornarem, servas do nosso Deus, e também discípulas do Senhor Jesus Cristo. Então, peço, deixo esse pedido aos irmãos, esse pedido de colaboração, para que esse vídeo, possa chegar ali a mais pessoas, e logo, ali, mais pessoas serem edificadas por meio dessa palavra. Então, sem mais demoras, vamos dar início, ao nosso estudo. Primeiramente, vamos fazer uma leitura de 1 Coríntios 13, que por si só não é um capítulo longo, 13 versículos somente, mas com tamanha profundidade espiritual, Nós meditaremos aqui e veremos, aqui sobre 1 Coríntios 13, mas abordando em si, o amor bíblico, Então, lendo aqui, na versão Almeida Corrigida Fiel, 1 Coríntios 13, vamos examinar, fazer a leitura aqui, primeiramente para darmos início ao nosso estudo. 1 Coríntios 13, do versículo 1 em diante. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse o amor, seria como o metal que soa, ou como o sino que tine. E ainda que eu tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que tivesse toda a fé, de tal maneira que transportasse os montes e não tivesse o amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, o amor é benigno, o amor não é invejoso.
O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a justiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo língua cessarão, havendo conhecimento desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que o é, em parte será aniquilado. E quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, mas o maior destes é o amor. Então, amém, irmãos? Essa é a leitura. Vamos dar início aqui ao nosso estudo e meditaremos aqui sobre o amor bíblico, né? A importância desse amor, né? A essência e tal. Veremos aqui com o desenvolver do estudo. Entre todas as virtudes cristãs, o amor ocupa o lugar mais elevado. Em 1 Coríntios, capítulo 13, o apóstolo ele revela que o amor é o verdadeiro fundamento da vida espiritual, o que dá sentido a todos os dons, serviços e sacrifícios. Ele mostra que sem o amor, até as maiores obras e as palavras mais inspiradas perdem o seu valor diante de Deus. Então, Paulo nesse capítulo, ele vai nos apresentar aqui a importância, né, do amor bíblico e ele vai apresentar essa questão ali de que tudo que nós fazemos, né, ele tem que ser ali por amor, né? Porque, por exemplo, se eu, por exemplo, prego, mas o meu pregar da palavra não é por aquele prazer de estar pregando, não é por prazer, não é por amor a Deus que eu estou fazendo, né? Não é por amor ao evangelho em si que eu estou fazendo, logo isso se torna vão, né? Pode ser que sim alcance pessoas, mas ainda assim, né? Como não foi feito por amor, não tem aquela plenitude espiritual, né? O que dá o sentido, né, a todos os dons, a todos os serviços, os sacrifícios, todas as obras, né? O que dá sentido a isso é o próprio amor, né? Que Paulo ele nos apresenta aqui nesse capítulo 13, trazendo definições, trazendo ali coisas, né, do qual o amor ele não compactua, né? Coisas que não surgem a partir do amor, mas, né, ali a partir, né, coisas que surgem ali da carne em si. Mas ele também nos apresenta ali obras que o amor por si só ele tende, né, a gerar. Esse capítulo, muitas vezes chamado de o hino, né, ao amor, não fala de um amor humano comum baseado em emoções, mas do amor ágape, o amor que procede de Deus e reflete o seu caráter. É esse amor que nos capacita a viver em unidade e viver com sinceridade e suportar com paciência. Então, vamos dar uma olhada aqui o que significa amor ágape, né, a etimologia dessa palavra, né? Fazer uma certa exegese, né, aqui bíblica. Então, a palavra grega ágape, né, tem aqui no grego, é usada, né, na Bíblia para descrever o amor incondicional, sacrificial e voluntário. Etimologicamente, deriva de verbos como agapao, que significa ter cuidado por, ou então estar satisfeito com. Diferentemente de outros termos como eros, né, o amor romântico, e philos, que a gente já viu também, né, em estudos passados, a gente viu o amor fraternal em si, aqui, né, a gente viu, ó, a gente também já falou sobre o amor, né, o amor, só que lá foi o amor fraternal, né, baseado ali, conforme a Bíblia, ela nos ensina o amor ali, né, entre irmãos, o amor para com os irmãos, o amor também ali vivendo, né, com relação, né, ali um relacionamento com o nosso Deus, né, um relacionamento de pai para filho. Nós já vimos isso, né, um pouco sobre o amor, mas hoje, né, meus irmãos, nós meditaremos aqui sobre o amor em si que a Bíblia nos apresenta, né, o amor ágape, né, que é um amor ali sacrificial, voluntário, incondicional, né, um amor ali que procede principalmente do nosso Pai, né. Então, ele é diferente desse amor, né, que eros, que é o amor romântico, né, e philos, que é o amor fraternal. Ágape se distingue por ser um amor desinteressado, ou seja, isso em si próprio, focado, né, no bem do outro,
mesmo que o objeto de amor não mereça ou não possa retribuir. Então, é um amor incondicional. É aquele amor que, mesmo que uma pessoa, pelo menos na nossa consciência, né? Se a gente for levar pelo lado humano, mesmo que a pessoa, entre aspas, não mereça, a gente vai lá e age, né? Porque a gente sabe que a gente não tem o direito em si de agir ali mal com a pessoa, né? Achando que ela não merece, sendo que o próprio Senhor Jesus, né? Como a gente viu, ele acabou perdoando, né? Na cruz. É algo que confronta, né? A cada um de nós, que fala conosco, né? Jesus ali na cruz, sendo escarnecido, sendo zombado, né? Que foi que ele declarou: Pai, perdoa-os, pois não sabem, né, o que fazem. Então, Jesus ali, ele viu, né, ali, que eles não tinham ali noção do que eles estavam fazendo e por isso pediu para Deus os perdoar, não como um sinal de condenação ou então tipo de soberba, né, orgulho ou um zombamento, não, mas por misericórdia e compaixão mesmo. Então esse amor ágape é é um amor ali que é incondicional, é sacrificial e voluntário. Ele não vai depender das circunstâncias, ele não vai depender ali de como a pessoa age ou como ela é. É um amor que busca o bem do próximo, né? E também busca ali, né, viver de forma totalmente incondicional, sem condições também com o nosso Deus. E é um amor que também ele sacrifica, né? Em que sentido? Pode ser por meio da renúncia, pode ser por meio ali de coisas que você acaba deixando de fazer por amor, né, ali, seja a uma pessoa, seja a Deus, né? Ou seja, é esse amor ali incondicional, né? E é sobre ele em si que nós abordaremos hoje e também é o amor aqui, né, citado pelo menos aqui em 1 Coríntios 13, né? Embora que não cite em si o amor incondicional, é o amor ágape, mas a gente vê aqui essa questão em si, né? Mas eu diria que tem mais uma junção em si entre o amor ágape e entre o amor ali fraternal, né? É uma junção de ambos, né? Ambos eles se completam e quando temos a ambos, né, vivemos ali o amor pleno, né, que a Bíblia ela nos apresenta. Então, né, esse capítulo ali ele vai falar desse amor ali que não é baseado nas emoções, mas o amor que procede de Deus e reflete seu caráter, e é esse amor que nos capacita a viver em unidade, a servir com sinceridade e a suportar com paciência uns aos outros. O amor bíblico, ele não é apenas um sentimento, mas uma decisão e um estilo de vida. A pessoa por si só ela decide viver, né, desse amor bíblico. Ele molda nossas ações, palavras e intenções. Sem ele, toda a aparência de espiritualidade se torna vazia. Paulo, ele declarou ali, nós vimos, né? O que foi que ele falou, que o amor em si ali, né? Ainda que eu fale a língua dos anjos, ainda que eu tenha isso ou aquilo, mas se eu não tiver o amor, de nada valerá, né? Paulo, ele nos declarou, ele nos apresentou isso, e é uma verdade pura mesmo, né? Se a gente examinar por si, quando a gente não faz algo por amor, a gente faz por obrigação. E quando é por obrigação, a gente não faz por prazer, né? E quando não é por prazer, a gente meio que tá fazendo de qualquer forma. E a gente pode pedir para Deus para que Ele cada vez mais nos conceda, né? Uma porção maior do seu Santo Espírito, concedendo-nos cada vez mais um coração mais amoroso, né, ao Evangelho, com relação ao Evangelho. Um amor que é apegado, né, ao reino, que busca fazer o melhor para Deus, o melhor, né, ali pro reino em si. E busca cada vez mais ali discípulos também, né? No caso, pro Senhor Jesus. Mas esse amor bíblico, ele não é apenas esse sentimento, né? Não é essa questão em si, eu tô sentindo o amor. É algo que deve ser vivido, é um estilo de vida. A pessoa por si só, ela vive para aquilo. E Paulo, ele explica ali os princípios desse amor, como que ele é, o que ocorre, né, através desse amor. Ou seja, Paulo, ele vai explicando aqui, por meio da inspiração de Deus, né, ali, sobre o amor. E nosso objetivo nesse estudo é compreender a essência desse amor, sua necessidade indispensável na vida cristã e no serviço ao reino de Deus, e sua importância, né, ali, prática, e a permanência, né, e a plenitude do amor. Então, nós meditaremos nisso, né, hoje. Se não for possível, né, aqui fazer o estudo todo hoje, né, faremos ali em algumas partes, né. A apostila ficou um pouco longa, mas tentaremos aqui, né, ser o mais claros e o mais direto possível, para que saiamos daqui com o conhecimento, né, ali sobre o amor ampliado, né, e também ali tendo os ensinos ali com relação à prática desse amor. Então, estaremos ali ser mais meio diretos, né, um pouco também breves, isso no sentido de não demorar tanto, mas também, né, um momento breve de qualidade, né, tentaremos ali examinar ali o bastante nesse capítulo. Então, para começarmos,
vamos falar sobre a essência, né, desse amor, a essência do amor bíblico. O capítulo 13 de 1 Coríntios, né, ele representa o amor como a virtude suprema e o elemento essencial para a vida cristã. Paulo escreve esse texto em meio a uma exortação à igreja de Corinto, que valorizava excessivamente os dons espirituais e a posição individual dentro da congregação, esquecendo-se de que o amor é o que dá sentido a tudo que é feito em nome de Deus. Então, Paulo, dando ali uma certa advertência na igreja de Corinto, né, ali exortando, explicando, né, para que eles pudessem, né, viver da forma que a Bíblia em si ela nos apresenta, ele faz essa carta e envia, né, ali a eles, explicando sobre o amor bíblico, né? Eles valorizavam ali os dons. Se eu não me engano, ali tinha todo, meio que uma igreja ali, o corpo, né, ali meio bagunçado, né? Era uma igreja que dava trabalho ali pro apóstolo Paulo, né? A gente pode dizer dessa forma. E aí Paulo, né, por meio desse capítulo, ele vai explicar ali a essência desse amor e a importância dele dentro da congregação, né? Em contraste ali com o que eles faziam, né? Ali, posição individual dentro da congregação, valorizava excessivamente os dons, né, ali espirituais, esquecendo-se de que o amor, né, é o que dá sentido a tudo, né, que é feito em nome de Deus. E também não podemos negar, né, irmãos, quando vemos o mundo de hoje em si, né, quando vemos ali as igrejas, né, ali do sistema religioso hoje em si, a gente vê muito igrejas parecidas realmente com a igreja de Corinto, né? Vemos bastante, né, ali, meios ali que tentam falar em línguas, né? Falam em línguas de forma totalmente excessiva quando não estão falando nada, né? Tentam ali fazer meio que uma bagunça ali. Se eu balançar meu cabelo, eu tô cheio do Espírito Santo de Deus, quando o Espírito Santo de Deus, né, ele habita ali em forma que a gente tenha, né, domínio próprio e controle, né? O Espírito Santo, ele não é algo ali simplesmente que nos faz ali ficar, ali agitados, né? Nos faz ali ficarmos todos, meio que pessoas até, parece até uma possessão, né? Não, não é assim, né? Como nós vemos, né, até mesmo por meio da Bíblia, nós vemos os apóstolos ali inspirados pelo Espírito Santo de Deus, as pessoas inspiradas, nós vemos que não era dessa forma, né? As pessoas, elas eram o quê? Calmas, eram pessoas ali atentas, né? Ficavam atentas à mensagem e eram edificadas por meio daquilo que a palavra de Deus em si, ela os apresentava, né? Então, Espírito Santo de Deus aqui, falando dessa questão em si, ele não traz ali, né, bagunça, do contrário, ele arruma, né, aquele meio. Então, mas Paulo aqui no capítulo 13, né, voltando ao tema, ele está destacando ali a importância, né, desse amor como uma virtude ali suprema e o elemento essencial para toda a vida cristã. O apóstolo, ele demonstra que sem o amor, os dons eles se tornam inúteis, o conhecimento é vazio e o sacrifício é infrutífero, fica meio que sem proposta, sem sentido, né? Assim, o objetivo central desse tópico, né, pelo menos desse tópico aqui, é compreender a essência desse amor, né, a essência do amor bíblico, conforme é revelado nas próprias Escrituras. Então, nós veremos aqui em 4 pontos, né, e depois a conclusão ali, sobre a essência, né, desse amor, sobre como é esse amor ali, a essência desse amor à luz da Bíblia. Primeiro, o amor como essência da vida espiritual. 1 Coríntios 13, dos versículos 1 ao 3, afirma: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse o amor, seria como o metal que soa, ou como o sino que tine, e ainda que eu tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse o amor, nada seria. E ainda que distribuísse a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse o amor, nada disso aproveitaria. É bem forte isso. A gente vê a profundidade em si, né, que há nesse capítulo, né? Paulo, ele destaca obras, são obras que são feitas, obras que podem ser feitas por nós, e Paulo não está dizendo que isso é errado em si, mas a pureza, no caso, a intenção, né, dessa obra, né, dessa boa obra, se ela está sendo feita por obrigação ou por amor. Tem uma passagem, né, que Paulo ele fala, por exemplo, sobre a oferta, né, a oferta ali dentro da igreja, onde ele fala contribua cada um, né, conforme ali apareceu, né, conforme surgiu ali em seu coração. Ele fala, vamos achar essa passagem. Paulo ele
ele declara isso, ele fala sobre cada um contribuir com surgiu em seu coração. Vamos ver aqui. E é em Coríntios também, ó. 2 Coríntios 9, versículo 7. Vamos olhar aqui. Ó, cada um contribua segundo propôs o seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque o Deus ama ao que dá com alegria. Então, Paulo ele destaca, né, que o objetivo em si, né, da nossa oferta, do nosso serviço ao reino, ao trabalho dentro da igreja, ele deve ser exercido por amor, né? Ele deve ser feito por amor e não somente por mera obrigação, né? E isso fala, né, com todos nós, conosco, né, sobre como estamos, né, ali exercendo, né, o serviço dentro da igreja, se é por mera obrigação ou se é por amor, se é por pura, né, obediência. Claro que não que seja errado, mas somente nisso, por temor, né, e não por amor, né, nós somos convidados a trabalhar e exercer a fé dentro do reino por amor, né. Vai ter o temor, sim, a gente vai ter aquele temor. Se eu pecar, a gente tem medo, né? A gente tem medo, por exemplo. Mas e se eu pecar? A gente pensa nisso, né? Pode pensar de alguma forma, pensando nessas questões em si. E sim, dá medo porque a gente não quer errar, né, com o nosso Deus. A gente não quer falhar com o Pai. Mas no entanto, né, a nossa obediência em si ela não deve ser feita unicamente por temor, por medo, né? É importante que a gente também exerça, né, cada um de nós, né, principalmente a mim, né, que reconheçamos que Deus também, ele é sim um Deus severo, ele é um Deus severo, mas também ele é um Deus amoroso, e que também não é um Deus carrasco, né, um Deus que exige misericórdia, ele quer a sua parte, a sua obediência, a sua entrega, mas também não quer um sacrifício, algo totalmente exagerado, um peso, né, como os fariseus por si só eles colocavam sobre eles, né, que nem eles mesmos conseguiam carregar. Então, o nosso trabalho em si no reino, ele deve ser ali feito, né, ali por amor, né, por amor ao reino de Deus, por amor, né, ali a Cristo, por amor a Deus, por amor também aos nossos irmãos, né, o nosso serviço ele deve ser feito dessa forma. Paulo, ele descreve 3 áreas da vida espiritual: o dom, o conhecimento e sacrifício, e mostra, né, que todas são vazias sem o amor. Então, se exercermos o dom, mas for sem amor, vazio é. Se exercermos, compartilharmos o conhecimento, ou então buscarmos o conhecimento e não for por amor, também é algo que é vazio. E o próprio sacrifício, hoje em si, o sacrifício não é mais sacrificar bodes, né, cordeiro, essas coisas, não. Isso já se cumpriu, né, no Messias em si, né, sabemos que isso representava o Messias, né, o Senhor Jesus, isso já se cumpriu nele. Mas o sacrifício hoje, na nova aliança, prevalece como o jejum, como um propósito, como a renúncia, né? De várias formas a gente pode considerar, né, o sacrifício, né? Até mesmo nossas vidas, né? Paulo ele cita lá em Romanos, Romanos capítulo 12, é declarado aqui por Paulo, Romanos 12, versículo 1. Ele fala: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, até mesmo nossos corpos eles devem ser oferecidos como sacrifício a Deus, isto é, em santificação, em processo de obediência, né? De buscar a Deus, né? A nossa vida em si, ela deve ser algo que ela revela, né, a Deus, né? Algo que a gente deve buscar, né, fazer. Então, tudo isso, né, embora que a gente possa fazer isso, se não for feito unicamente por amor, né? Claro que vai ter o temor, mas eu falo principalmente, né, não unicamente, corrigindo, principalmente, né? Se não for feito principalmente por amor, meio que se torna vazio, né? Isso revela, né, que o amor é a essência da verdadeira espiritualidade. O cristão, ele pode possuir dons, entendimento e até fé extraordinária, mas se suas motivações não forem puras, né, se o seu agir em si não for puro, tudo se torna sem valor diante de Deus, não meio que se torna algo vazio, algo que não é agradável, né? Tem uma passagem de Jeremias que
fala muito conosco. É uma passagem de Jeremias. Eu vou até pegar essa passagem, meus irmãos. Ela é bem forte. É, aqui, ó. É citado lá em Jeremias. Jeremias 48, versículo 10. É uma passagem forte que, pelo menos quando eu leio por si só, eu penso, né, assim, um pouco, né? Quando eu vi essa passagem pela primeira vez, eu por si só, né, assim, quando parei para examinar, né? Eu fiquei, nossa, isso aqui fala muito com a gente, né? Para que a gente não venha fazer ali a obra com desleixo, né? Jeremias 48:10 diz o seguinte: Maldito o que faz com negligência o trabalho do Senhor. Maldito aquele que impede a sua espada. Só essa primeira parte aqui, né? Essa segunda parte aqui é com relação ali ao contexto em si, né? Como não estamos no contexto, que compete mais essa questão aqui. Né? Maldito o que faz com negligência a obra do Senhor. Podemos ver em outras versões. Ahn, Aquele que faz enganosamente, ó, também a obra de Deus. Temos a NVT, ó. Maldito é aquele que não cumpre diligentemente o trabalho do Senhor. Na NTLH, vamos dar uma olhada na NTLH. Ó, maldito é aquele que é relaxado, vendo bem claro no serviço de Deus, né? Quando a gente não faz ali por amor, né? No primeiro amor, Jesus ele também nos exorta, né? A voltarmos ao primeiro amor. Só da gente meditar, né, nessas breves coisas, a gente já vê a profundidade, né, que o amor em si ele tem e a sua importância no reino. A gente pode destacar aqui como primeiramente, né, o amor, quando a obra não é feita por amor, ela se torna vazia. A Bíblia ela nos exorta a não fazermos a obra em si, né, de forma relaxada. E ela também nos exorta, né, Jesus ali lá no Apocalipse, ele exorta ali para que voltemos também ao primeiro amor, né? Claro que ali foi referido, né, ali a igreja daquele período, né, Éfeso, que corresponde à igreja do primeiro século, né? Porque o livro do Apocalipse em si é um livro ali histórico, né? Mas essa mensagem também vem, né, ao nosso alcance, né? Que façamos a obra ali de Deus, né, por amor, né? Obedecendo aos seus mandamentos por amor, né? Exercendo a fé por amor, né? Tudo isso, né? Vemos aqui tamanha importância, né? Do amor em si na vida do cristão, né? Que a importância em si que nós devemos, né, ter ali ao viver, né, esse amor. E o quão importante, o quão necessário é que o cristão tenha, né, esse amor em sua vida, né? Ele pode possuir tudo que tem ali no mundo, né? Ele pode até mesmo possuir dons espirituais, essas coisas, mas tudo acaba se tornando-se sem valor quando feito sem amor diante de Deus. Jesus ele reforça esse princípio em Mateus 22, versículos 37 ao 40, quando declara que toda a lei e os profetas se resumem no amor a Deus e ao próximo. Esse amor é o alicerce sobre o qual se sustenta todo o mandamento divino, o amor. Portanto, o amor não é um atributo opcional, mas o próprio princípio que define o cristão autêntico. O amor é o que vai definir um cristão, né? Se eu não me engano, 1 João também, capítulo 4, ele também vai falar sobre o amor. Quando eu li essa passagem, também achei bem impactante, né? Fala com a gente vê, né, realmente com relação ao amor, né, ali. E o amor em si na Bíblia, ele por si só já é relatado, né? O maior exemplo de amor que a gente pode declarar aqui é o nosso Deus, né? Que, como tem até uma passagem, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o maior exemplo de amor. Deus por si só entregou seu filho, de certa forma renunciou seu filho, entregou o seu filho, né? Para que pudesse pagar o preço pelos nossos pecados. E hoje, pela misericórdia de Deus, né? Nós somos remidos, né? Nós somos redimidos de nossos pecados. E hoje, né, podemos ali ter acesso ao nosso Deus, vivermos para o seu reino, vivermos para ele e nos apegarmos cada vez mais, né, à obra do reino em si. Então, esse amor em si é o que vai dar sustento à Bíblia, né? É o que vai dar sustento à palavra de Deus e todo o mandamento divino, né? Porque se não for feito nada ali por amor, acaba que se torna vazio, né? Então, é meio que vai dar ali a base, né, para a palavra de Deus em si, que também é dada a gente a nós por amor. A própria palavra também propaga, né, o amor bíblico, né? Então, é meio que ela dá esse alicerce, né? Portanto, o amor ele não é um atributo opcional,
mas o próprio princípio que define o cristão autêntico, né? O que vai definir em si uma pessoa cristã, o amor, né? Em João 13, versículos 34 ao 35, Cristo diz, João 13, 34 ao 35, né, ali, vamos ler aqui. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu amei a vós. Que também, né, vós uns aos outros vos ameis. Nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. E também tem uma passagem que Jesus ele cita, né, que, que no fim, né, ali, no fim dos dias, né, ou seja, na consumação dos séculos, né, quando estivessem consumando ali e perto, que é o momento que nós vivemos, né, ali, perto mesmo da volta do Senhor Jesus, é o momento que vivemos, Jesus ele disse, por se aumentar a iniquidade, né, o amor de muitos se esfriará. E hoje em dia, esse amor ele se tornou esquecido, pelo menos por parte ali das pessoas que também pertencem ao mundo, mas às vezes pode até se tornar esquecido por nossa parte, se não meditarmos e não lembrarmos desse amor. Às vezes nos encontramos desanimados e nos esquecemos desse amor que Deus ele permitiu com que nós viéssemos a conhecer. Só o fato de conhecermos a palavra de Deus com aquela pureza, 100% da palavra de Deus mesmo, já é um grande exemplo de amor que Deus também teve por nós, porque nós não merecíamos estar aqui, mas pela misericórdia e amor de Deus, ele nos concedeu a possibilidade, né, de realmente ali estarmos, né, na verdade em si. Então, né, o amor, principalmente nesses últimos dias, ele se tornou mais difícil de ser exercido, né, ele se tornou mais difícil, né, de ser praticado. As pessoas, elas são muito ignorantes, as pessoas, elas são muito maldosas, o mal, ele cresceu abundantemente, né. Até mesmo eu, em meu exemplo de vida, né, eu tenho que vigiar alguns pontos, né, eu tenho que vigiar algumas questões, né. Creio que não só eu, mas também todos os irmãos, né. Às vezes a gente dá uma falha aqui, em outro canto, né, a gente tem que consertar essas brechas, né. Mas se biblicamente exercermos esse amor, aí nós teremos sal e luz, né, no caso sal e luz para esse mundo, né. Então, Jesus mesmo ele declarou aqui, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos se vos amardes uns aos outros. Se nós amarmos uns aos outros, amarmos nós, né, eu aqui, os irmãos, nos amarmos uns aos outros e até aqueles que também estão de fora, né, que eles também estão incluídos dentro desse amor, nós por si só também daremos o bom testemunho diante do mundo e o mundo saberá que nós somos discípulos de Jesus, né, pelas nossas próprias atitudes, muitos reconhecerão que nós somos pertencentes, né, ao nosso Deus, pertencentes também ali e discípulos do Senhor Jesus, né. Então, o amor em si, ele também dá o bom testemunho, né. Eu não cheguei, né, a esse ponto em si ainda, né, no caso, algumas pessoas até chegaram a me perguntar, mas não foi por esse princípio, mas eu já vi testemunho de irmãos que andando ali em determinados locais, pela própria maneira de falar da pessoa, por aquele ambiente, né, ali que é tranquilo, legal e seguro em si, né, o meio cristão em si, pessoas ali de fora acabaram perguntando se esses irmãos eles eram cristãos, né? Se eu não me engano, eu já ouvi, né, ali esse relato de um irmão em si. Então esse fica um exemplo em si, né, aqui um exemplo prático, né, desse amor e do bom testemunho que o amor bíblico em si ele pode trazer, né? Não só pode, mas ele traz. A essência, né, do amor bíblico é, portanto, refletir o caráter de Cristo. Ele é o padrão de amor que devemos reproduzir. Sem essa essência, qualquer forma de religiosidade perde seu sentido e qualquer aparência de piedade se torna hipocrisia, né? É importante, né, que a gente medite nisso, essa questão, porque sem o amor, né, até mesmo aquilo que a gente faz, seja leitura bíblica, seja exame, né, ali das escrituras, seja um estudo bíblico, se não for feito por amor, acaba que se torna vazio, sem sentido, e meio que se torna ali vazio e se torna, né, hipocrisia. Mas ainda assim, hoje a Bíblia, ela por si só, ela nos orienta e nos dá nessas orientações de como vivermos e praticarmos esse amor, né? Como vivermos na prática esse amor, que porque é bem importante mesmo que o exerçamos, né, nos dias de hoje, principalmente nos dias de hoje, onde o amor de muitos se esfriou. Então, vimos aqui a essência, né, ali, o amor como essência da vida espiritual. Vimos que esse amor em si é a essência, é o que vai ali demonstrar a vida do cristão. Por si só, a vida do cristão ela vai ser guiada pelo amor,
quando temos o amor dentro de nós, né, também damos o bom testemunho diante das pessoas, né? O Espírito Santo de Deus, ele nos dirige e por meio do amor, nós também damos ali o bom testemunho para as pessoas e logo, né, também acabamos sendo sal e luz para esse mundo. Agora, partindo para o próximo tópico, o amor como expressão do caráter divino. Em 1 João 4, versículo 8, está escrito: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Outra passagem que eu também recomendo, né, os irmãos podem ler, também é bem interessante, é 1 João capítulo 4, que fala ali sobre o amor, né? É um capítulo também bem interessante e fala bastante sobre isso, né? A gente pode ver aqui, vou colocar na NVT. Temos aqui, ó, eu não vou ler tudo, né, mas, olha, tem aqui, ó, a partir do versículo 7, tem aqui a questão, ó, quem não ama, ó, não o conhece a Deus, né, pois Deus é amor. Então, ó, esse capítulo 4 aqui, pelo menos nos últimos versículos, eles vão demonstrar muito bem isso, né. É interessante essa questão, ele vai declarar aqui, né, no amor não há medo, o amor é totalmente verdadeiro. O amor que é totalmente verdadeiro, ele afasta o medo, portanto, aquele que sente medo, ele não tem no seu coração o amor totalmente verdadeiro. Porque o medo em si, ele... cadê a passagem aí? Aqui. Então, se temos medo é porque tememos, o castigo, e isso mostra que ainda não experimentamos plenamente o amor. Então, vemos que o medo ali, ele em si, ele não demonstra, né, ali, o amor a Deus, né? Ele só vai ali gerar, aqui, ó, pois o perfeito amor afasta o medo, né? Se temos medo é porque tememos o castigo, e isso mostra que ainda não experimentamos plenamente, né, esse amor. Então, ou seja, o amor em si bíblico, ele também afasta, né, o medo. Então, 1 João capítulo 4, a partir do versículo 7 em diante, ele também apresenta sobre o amor ali, também, principalmente com relação ao nosso Deus. Então, se os irmãos quiserem, podem fazer a leitura também, porque vai explicar também sobre esse ponto. Agora, sobre aqui 1 João 4,8, né, aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor, isso significa que o amor, ele não é apenas uma virtude que Deus possui, mas a própria natureza de quem ele é. Quando Paulo descreve as características do amor em 1 Coríntios 13, versículos 4 ao 7, ele está na prática descrevendo o próprio caráter de Deus. E também a própria questão também com que o Senhor Jesus Cristo ele agiu, né? Essas características nós também podemos encontrar no Senhor Jesus, né, que da mesma forma demonstrou isso. Então, diz assim em 1 Coríntios 13, versículos 4 ao 7. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita o mal, não folga com a justiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então esse amor também, ele são atributos do nosso Deus, né? Nosso Deus, ele também acaba, se eu não me engano, tem passagens que se referem, né, ali, nosso Deus, ele também se entristece, né, de certa forma, ele até sofre, né, não é aquele sofrimento como o do ser humano, mas ele sente, né, de certa forma, um sofrimento em si, uma tristeza, quando, por exemplo, erramos, quando, por exemplo, acabamos desviando o nosso rosto, né, ali dele, tal, o desapontamos, né, ele acaba se entristecendo. É uma característica do caráter, né, ali, no caso, é uma característica do nosso Deus, um atributo do Pai. Mas nós também podemos encontrar esse amor, né, essas características no próprio Senhor Jesus, que ajuda da mesma forma, né? Então, nós podemos encontrar isso, né? A questão também de não se irritar se refere mais ali também à questão de uma certa contenda, certa ira, um rancor em si. É isso que designa ali não se irritar também, né? Mas vemos aqui características desse amor e esse amor em si, essas características, elas podem ser tanto encontradas ali no Senhor Jesus, quanto também no nosso Deus, né? Essas características, elas não descrevem apenas o comportamento humano ideal, mas o modo como Deus age. Ele é paciente para com os pecadores, 2 Pedro 3,9, é benigno e compassivo, Salmo 145,8,
e não busca o seu próprio interesse, mas o bem daqueles que quem ama. Vamos dar uma olhada nessas passagens, elas são bem interessantes, né? 2 Pedro, capítulo de número 3, versículo 9, nós vemos o seguinte, ó. O Senhor não demora em cumprir sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então ele é paciente para com os pecadores, né? Com todos nós, na verdade, porque todos nós somos pecadores, né? Nós somos não pecadores porque vivemos na prática do erro, mas somos falhos ainda, né? Não estamos o corpo glorificado, mas ele ainda assim é paciente para conosco. Ele também é misericordioso, conforme Salmo 145:8. O Senhor é misericordioso e compassivo, paciente e transbordante de amor. E também não busca, né, o seu próprio interesse, mas o bem, né, daqueles que o amam, né? Deus, ele honra aqueles que o honram. Deus, ele ama aqueles que o amam, né? Olha, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, vemos aqui o amor de Deus e os atributos desse amor revelados no próprio Deus, em nosso próprio Deus, né? Então, vemos esse amor em si como expressão, né, do caráter divino, como atributos, né, do nosso Deus que procedem dele. Quando o cristão ele manifesta nessas mesmas atitudes, né, para com as pessoas, para com seus irmãos, para com todos, ele demonstra que a natureza divina foi implantada nele. O amor, portanto, é a evidência do novo nascimento. Olha que importante, né? O amor em si, ele por si só também é a evidência do novo nascimento. Não é algo, né, produzido pela carne ou por esforço humano, mas fruto do Espírito. É algo que é fruto do Espírito. Nós podemos olhar aqui, Gálatas 5, capítulo 22, ele nos declara que o amor em si, ele é um fruto do Espírito. Ó. Podemos olhar aqui, Gálatas 5:22, ele é o primeiro fruto do Espírito. Ó. Mas o fruto do Espírito é amor, o amor é o primeiro. Ó. Gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança e outros frutos do Espírito. Né? Mas o amor é o primeiro que é citado. Ó. Ou seja, né, é algo também que procede de Deus. E quando nós exercemos esse amor uns para com os outros, por si só, né, estamos dando o fruto do Espírito. Isso é uma evidência do novo nascimento que nós estamos tendo e uma expressão de que a natureza divina foi implantada em nós. Lembrando que boas obras nem sempre expressam o amor, mas esse amor ali, conforme as características que Paulo ele fala, ó, o amor, ó, ele é sofredor, ele sofre com os outros, ele sofre mesmo que ele saiba em si, né, passe por situações de dificuldades, mas ainda assim ele ama, né? Ele é benigno, age com benignidade, não tem inveja, não trata o outro com parcialidade, né? Ele não se soberbece, ou seja, não se orgulha, ele não se porta com indecência, não busca os seus próprios interesses, ou seja, o egoísmo, né? Não é egoísta. Ele não se irrita, não suspeita o mal, não planeja o mal. Ele não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então, Paulo ele nos apresenta, né, esse amor e ele é bem claro, é algo que procede de Deus, é uma característica em si que também procede de Deus, é algo que também né, ele vem do nosso Deus. Por isso que quando o Espírito Santo de Deus habita em nós, nós também somos levados, né, a viver esse amor, porque esse amor em si é uma característica, é uma expressão do caráter de Deus. E como o Espírito Santo de Deus ele nos molda cada vez mais a santidade, né, a cada vez mais ao caráter do nosso Deus, acaba que nós também exercemos esse amor, esse mesmo amor que Deus por si só também ele exerce, né? A essência, né, do amor bíblico é agir segundo o caráter de Deus, mesmo quando isso exige renúncia, perdão ou sacrifício. Né? Embora que exija tudo isso, a gente acaba também agindo com Deus, mesmo amando, mesmo que isso às vezes até mesmo cause um pouco de tristeza em nós, um certo desapontamento, mas ainda assim a gente age por amor. Por amor ao nosso Deus, a gente vai lá e age daquela forma, seja por renúncia, seja por perdão, seja por sacrifício da forma que for. A gente age segundo o caráter de Deus. É o amor que não depende de merecimento. A pessoa não importa, não é porque merece.
mas e também que não recompensa, né? E que permanece firme em meio à ingratidão. Então é esse amor em si. Um amor que não depende de merecimento para agir. É um amor que não vai buscar recompensa. É um amor que permanece firme mesmo em meio à ingratidão. Esse amor é a prova mais autêntica da presença de Deus em alguém, né? E se ainda for o caso, né, de não estarmos exercendo esse amor, a gente pode pedir a Deus, né? E principalmente eu aqui, né? Também eu devo estar todos os dias ali meditando nisso, né? E nós ali, buscando cada vez mais nos aperfeiçoarmos nisso, nos esforçando para que melhoremos nisso, a gente certamente nos aperfeiçoamos e damos o bom testemunho com relação ao amor. Então, o amor em si é a prova mais autêntica ali do amor de Deus, né, em alguém. Então é isso, o amor, né, ali é uma expressão do próprio caráter divino. E agora, fazendo aqui o tópico 3, né, o amor como força que sustenta todas as virtudes, ele vai sustentar tudo. Olha o que Paulo diz, né? Paulo ele conclui o capítulo dizendo: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Mas dentre esses três, são importantes, nenhum deles aqui deixa de ser importante. A fé é importante, a gente tem que crer no nosso Deus, temos que ter a fé, temos que também ter a esperança da salvação, a esperança com relação a tudo que nós enfrentamos, mas também nós temos que ter o amor. Dentre esses três, o amor é maior, o amor sobressai sobre tudo isso, né? Principalmente quando a gente pensa, né, com relação ao nosso Deus. O amor por si só ele sobressaiu. Deus ele não precisava, muito menos era obrigado, né, a fazer o que ele está fazendo por nós. Mas por amor, né, ele acaba ali também fazendo por nós, né, e também amor ao seu próprio nome também, para que seu nome também não seja blasfemado, né, nessa terra em si, né? Ele também é um Deus imutável que não muda, ou seja, né, o amor ali é a força que sustenta todas as virtudes. Aqui, no versículo 13, né, Paulo ele estabelece a superioridade do amor sobre todas as outras virtudes. A fé e a esperança são temporárias, né? Mas em que sentido, né? Um dia a fé transformará em visão. Porque o que é a fé? É a certeza, né, como diz lá em Hebreus 11:1. Eu não tenho essa passagem decorada, mas no caso ela de mente, mas, né, a fé é a certeza, né, daquilo que não se vê, né, a prova das coisas que não se veem, né? Ou seja, é aquilo que, embora que não vejamos, nós cremos ainda. Por exemplo, o nosso Deus. Mas um dia a fé, ela deixará de ser fé e se tornará em visão, porque se concretizará e nós veremos. E a esperança, um dia, ela será também plenamente satisfeita, porque a gente tem esperança, por exemplo, da salvação. Um dia, pela misericórdia de Deus, né, se assim for da sua vontade, se perseverarmos, se nos encontrarmos, né, também como dignos de receber ali, pelos méritos do Senhor Jesus, né, a vida eterna em si, a salvação, né, a esperança ela será plenamente satisfeita e nós seremos salvos. E a esperança, ela se saciará. Mas o amor, entretanto, ele permanece eternamente. Porque o amor ele não vai ter fim. O amor ele é demonstrado do princípio ao fim, desde a criação até o fim de toda a criação, né? Até o fim não, porque vai existir, né, ali para toda a eternidade. Deus ele vai habitar com o homem, mas o amor em si, ele é algo que permanece, né, para todo sempre, eternamente, né? E ele não é apenas um meio, mas o fim supremo da existência cristã. Romanos 13, versículo 10, ele resume de forma direta. Olha o que ele diz: o amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. A essência do amor bíblico, portanto, é o cumprimento da vontade de Deus em forma de ação justa, misericordiosa e fiel. Onde há amor, há cumprimento da lei. Onde falta amor, mesmo a obediência aparente é vazia. Então, quando há amor ali no nosso meio, há ação justa, há misericórdia, há fidelidade e há cumprimento da lei, né, os 10 mandamentos, que se resumem no amor a Deus e o amor, né, ali ao próximo, né, amar a Deus sobre todas as coisas, de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa alma, e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então, quando não há amor, até ali a obediência em si, da letra em si, da lei, ela se torna vazia, não se torna algo que é pleno. O amor
É também a força que unifica todos os mandamentos espirituais. Colossenses 3,14 declara: e sobre tudo isso, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. Olha que importante, né? O amor em si é o que vai trazer a perfeição, é o que vai nos linkar com a perfeição, né? É o que nos leva à perfeição, embora que não sejamos plenamente perfeitos, né? E não podemos chegar a esse caso, né? Mas podemos nos aproximar disso, a santidade, é isso que Deus ele quer de nós, que nos aproximemos cada vez mais da santidade, né? E nos moldemos à sua vontade. Assim, o amor ele é o vínculo que aperfeiçoa todas as demais virtudes. Sem ele, a paciência é falsa, a fé é presunçosa e a humildade é teatral. Então, sem o amor ali, todas as virtudes elas deixam de ser aperfeiçoadas. A paciência ela acaba sendo falsa, a fé ela é presunçosa, né, algo presunçoso, né, ali, se não me engano, presunçoso, né, aqui a gente pode até ver o significado dessa palavra. Vamos dar uma olhada aqui. Presunçoso, que é aquele que se supõe melhor, mais bonito, superior, mais inteligente, ou seja, algo que leva a vaidade, né, algo que é um orgulho em si, né, é isso, a arrogância, né, orgulho, falta de humildade, a fé ela passa a ser isso, e, né, a humildade ela acaba ali sendo algo teatral. É o amor que dá consistência moral e espiritual a todas as atitudes do cristão. Então, o amor em si é o que vai sustentar todas essas virtudes, é o que vai nos levar em si, né, a isso, né? É o que vai nos levar ali à perfeição em si, não plena, mas mais próxima, o mais próximo possível, né, ali, é do nosso Deus, é isso que vai nos sustentar, né? É o que dá consistência moral e espiritual em todas as atitudes da vida do cristão, né? Sem ela, tudo acaba sendo falso, tudo acaba sendo vazio e a gente acaba só obedecendo realmente por temor e por medo mesmo, sem ali a obediência em si, por amor. Então, é essa a questão. E agora, como a gente já viu, né, aqui, que o amor é o que sustenta todas as virtudes, nós já vimos que o amor, ele é a expressão, né, do caráter divino. O amor, ele também é a essência da vida espiritual, é o que declara, é o que demonstra o cristão verdadeiramente ali, que passou pelo novo nascimento. O amor em si é uma expressão do próprio caráter de Deus, né, que nós somos levados também a isso. O amor em si é o que sustenta todas as demais virtudes da vida cristã. Vamos ver agora a aplicação prática dessa essência. Compreender a essência do amor bíblico é reconhecer que ele deve ser vivido e não apenas compreendido. Esse amor se manifesta na prática da misericórdia, quando perdoamos e pedimos perdão, né? No próprio perdão também e no serviço, na verdade, e na obediência. Quando exercemos tudo isso, a gente acaba praticando. Por exemplo, ao servir, né? Se a gente faz ali algo para uma pessoa, embora que não gostemos de fazer aquilo, né? Façamos, né, ali, tem uma passagem que fala, né, tudo que vocês fizerem, né, façam como para Deus, né, fazendo dessa forma, se torna até prazeroso aquilo que não é legal, que a gente não acha legal, né. Então, a gente pode demonstrar esse amor de várias formas, em várias coisas do nosso dia a dia. Pode ser no agradecimento diário, pode ser ao pregar a palavra para uma pessoa, pode ser no servir, ajudar ao próximo, na verdade, na obediência, várias formas de exercermos esse amor. Jesus, por exemplo, ele afirmou em João 14, versículo 15: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Portanto, o amor bíblico ele não é apenas afetivo, ele é obediente. Ele move o cristão a viverem conforme, né, ali à vontade de Deus. Quando Paulo diz que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, ele demonstra que o amor é a perseverança viva do justo diante das provações. É o que sustenta a fé e mantém a esperança viva, é o que mantém um cristão de pé. O amor é o que vai sustentar o cristão. É claro que, de uma forma meio que simbólica, nós sabemos que é Deus quem sustenta, né? Mas o amor em si é também o que vai dar uma certa base para o cristão viver. É o que vai dar sentido para a fé, é o que vai dar sentido para a esperança, para a perseverança, diante das lutas, das provações. É isso, né? O amor ele é obediente, ele vive conforme a vontade de Deus. E é o que vai sustentar ali a esperança viva do cristão. Esse amor também é indispensável na obra espiritual. Não basta pregar, ensinar ou até mesmo servir. É necessário fazer tudo isso com amor.
Em 2 Coríntios 5, versículo 14, Paulo afirma: porque o amor de Cristo nos constrange, ou seja, ele nos faz realmente ficar constrangidos. Porque quando nós pensamos o amor de Cristo, né, é um amor que nos comove, que nos move mesmo, porque Cristo ele se entregou por nós. E foi um amor sacrificial, ele se entregou, ele deixou-se ser morto para que nossos pecados fossem pagos. Então, nós vimos aqui e percebemos que o amor de Cristo, por si só, ele nos constrange, ele nos move, né? Se eu não me engano, até a palavra que ela vai dizer ali é a questão de se movimentar, né? Impulsionar, para que nós também hajamos, né, no reino de Deus. Julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. O que impulsionava Paulo, né, a suportar as perseguições e dedicar-se à evangelização, não era o desejo de reconhecimento, mas o amor que vinha de Cristo e agia nele. Me veio à mente, meus irmãos, e nós podemos meditar. Paulo ali, a gente vê, Paulo ele foi açoitado, Paulo ele foi perseguido, Paulo ele foi preso, ele sofreu por causa do evangelho, ele teve, e foi, se eu não me engano, não sei se, eu acredito que seja segundo, né, a tradição, mas dizem que Paulo ali, ele foi, né, ali decapitado. Então nós vemos aqui várias e várias coisas que apontam, né, o que Paulo ele sofreu em si. E se a gente levar pro lado carnal em si, por exemplo, somente com os olhos humanos, será que isso teria valido a pena? Não, se nós levarmos pro lado carnal, a gente vai ver, não, isso aí não vale a pena, o cara sofreu, ele não teve uma vida feliz, ele não teve uma vida alegre. A gente pode pressupor isso. Mas quando lembramos desse amor que Paulo ele tá declarando aqui, e vemos o que ele sofreu por causa do evangelho, a gente vê uma clara expressão do amor. Não era simplesmente porque ele queria ser reconhecido por causa disso ou daquilo, mas porque ele amava o evangelho, amava fazer a obra, amava o reino em si. Por isso que é uma meditação em si que a gente pode fazer, né? Os apóstolos em si, o que eles passavam por causa do evangelho, é uma clara expressão ali do amor de Deus, né? Ali neles, e que eles expressavam esse amor, né? Por causa do evangelho, e logo criam, né? E acreditavam ali no evangelho, obedeciam aos mandamentos de Deus, seguiam a fé no Senhor Jesus e viviam, né, em acordo com a sua vontade. Logo, né, ali a aplicação prática, né, da essência do amor bíblico é viver de modo que todas as ações, palavras, intenções, tudo estejam enraizadas em um amor puro, que é proveniente de Deus e direcionado ao próximo, amando a Deus sobre todas as coisas, sobre tudo, de toda força, alma e entendimento, e ao nosso próximo como amamos a nós mesmos. É dessa forma que a gente vive, né, a prática desse amor, né? Quando, né, voltando aqui, quando sofremos por causa do amor, né, por causa do evangelho, né, isso sofremos por amor ao evangelho. Quando demonstramos benignidade, estamos demonstrando amor. Quando não invejamos, quando não tratamos o outro com parcialidade, não nos orgulhamos, não nos portamos com indecência de forma ruim, não sendo egoísta, não se irritando, não praticando, não suspeitando, ou seja, não maquinando mal, não se alegrando com a injustiça, mas com a verdade, sofrendo, crendo, esperando, suportando tudo, né, por causa do amor ao evangelho. Então, se a gente viver dessa forma, né, buscando tudo isso, a gente se aproxima cada vez mais do amor a Deus e vivemos ali uma vida, né, expressando o caráter de Deus. Agora, meus irmãos, chegando à conclusão da essência, né, desse amor, a essência do amor bíblico é o reflexo, né, da própria natureza de Deus agindo no homem. Ele não é apenas um sentimento, mas a base de toda a vida espiritual. De acordo com 1 Coríntios 13, sem o amor nada tem valor. Nem os dons, algo que é concedido por Deus, nem as próprias obras, nem os sacrifícios. Tudo isso passa a ser sem valor se não for exercido por amor. Esse amor, ele é paciente, benigno, justo e fiel. É o amor que procede de Deus, revelado em Cristo e reproduzido nos que andam pelo Espírito. Os que andam no Espírito, eles também expressam esse amor. Portanto, entender a essência, né, do amor bíblico é compreender que o verdadeiro cristianismo ele não se mede por conhecimento. Compreender esse amor é entender que o cristianismo em si, a fé no nosso Deus, né, no cristianismo verdadeiro, né, não do sistema religioso, acaba também pregando com mentiras, mas no cristianismo que a Bíblia em si apresenta, nós entendemos que esse amor em si ele não se mede por conhecimento, né, por você conhecer,
não é por você ter poder, não é pela sua aparência religiosa, mas pela presença desse amor. Quando temos a presença desse amor, aí sim, né, entendemos a essência do amor bíblico, pois ele age com pureza, verdade e fidelidade. Sem ele, tudo é vazio e com ele, tudo tem sentido. Então, vemos a tamanha importância desse amor em nossas vidas e a importância de nós exercê-los, né? Então, meus irmãos, aqui nós demos 1 hora de estudo, né? 1 hora fechada aqui, né? Batemos aqui 1 hora de estudo. Para não ficar tão longo, né? Nem não ficar tão longo, né? Eu acredito que também nessa questão em si, a apostila ficou um pouco grande também. Mas eu acredito que eu vou dar um encerramento por aqui, né? Porque nós meditamos somente nesse tópico aqui, né? Espero que os irmãos tenham compreendido, né, a essência do amor bíblico, porque eu também aprendi um pouco, eu meditei aqui, também falou bastante comigo, né? Coisas que eu tenho que melhorar, coisas que eu tenho que mudar, mas espero que os irmãos também tenham sido tocados, né? Por meio dessa mensagem, né? E lembrando que ao fim, né, dessa minissérie em si, né, eu vou até dividir ali esse estudo em si em 3 partes, né, ali conforme, ou até em 4, né, conforme aqui os 4 tópicos que aqui foram colocados. Quando a gente encerrar esse estudo, eu vou estar disponibilizando essa apostila para os irmãos, caso os irmãos queiram baixar, né, ter acesso, guardar, né, aí nos seus arquivos, né. Eu vejo que também ficou, no caso, esse estudo em si, ele é bem importante, né, sobre o amor, né. Vemos que o amor, ele é a essência da vida espiritual, ele é a expressão do próprio caráter de Deus, é o que sustenta todas as demais virtudes na vida de um cristão, e a necessariedade de nós aplicarmos, pois sem ele tudo se torna sem sentido, né, na vida cristã. O amor é a base de todas as coisas, né. O amor é o único caminho, a gente pode declarar. No caso, né, sabemos que o único caminho em si é Jesus, né. Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por ele. Mas esse caminho em si também é acompanhado, né, do amor. O amor também é o que nos leva, né, ao nosso Deus ali, nos leva a obedecer os seus mandamentos. Vemos que o amor em si, o amor bíblico, né, não o amor do mundo, mas o amor bíblico, ele é o que nos influencia a vivermos de acordo com o Evangelho. Então espero que os irmãos tenham compreendido, né, esse estudo. Prosseguiremos, né, numa parte 2, talvez até uma parte 4, né, para concluirmos esse estudo, mas espero que os irmãos tenham compreendido a essência desse amor, essa meditação que nós fizemos hoje. Espero que os irmãos tenham sido edificados, que a palavra do Senhor tenha falado com os irmãos, porque falou bastante comigo. E cabe a nós aqui examinarmos, né, e buscarmos praticar, né, isso em nossas vidas, né, para que vivamos esse amor e a vida cristã em si, ela tenha, né, sentido em nossa vida, né, vivendo esse amor, para que nada, né, em nossa vida, o evangelho em si, o reino em si, não seja algo, né, ali que é meramente, né, ali passageiro e sem ali o seu devido valor, né, na nossa vida. Esse evangelho em si, esse reino, ele tem que ter valor em nossa vida, tem que ser a prioridade e o amor, né, sobre nossas vidas. Então, espero que os irmãos tenham sido edificados por meio dessa mensagem, né, que os irmãos tenham compreendido. Peço desde já mais uma vez, se os irmãos puderem deixar o vosso like, deixar o vosso comentário, que os irmãos assim, né, compartilhem também em suas redes sociais, acaba colaborando na divulgação dessa pregação, e logo mais pessoas podem ser alcançadas, né, por meio da mensagem que hoje eu vos trago. Então, espero que os irmãos tenham sido edificados, né, que os irmãos tenham entendido. Aqueles que não são inscritos, se inscrevam, né, no canal, assistam as pregações aqui, né, explorem o canal, estudos aqui variados, né, bem... aqui o canal, ele tá recheado aqui de alguns estudos, né? Ainda estamos começando, mas estamos dando início aqui, né, ao canal em si, prosseguindo aqui, né, em fazer ali, pela misericórdia de Deus, né, a sua obra. Mas aqueles que não são inscritos, se inscrevam no canal, busco fazer estudos todas as segundas-feiras, a partir das 9 horas. E deixe o seu like, deixe o seu comentário, né, o que acharam, né, dessa pregação, o que acharam desse estudo. Se tiver alguma dúvida, né, na medida do possível tentarei responder. E convido, né, a todos ali que não são inscritos que se inscrevam, conheçam o canal. Que não conhecem a Igreja de Deus, convido-lhes também a conhecer a Igreja de Deus, movimento congregacional, né. Nós buscamos ali, né, fazer o estudo somente com a Bíblia mesmo, né, o estudo em si baseado na própria Bíblia, na própria palavra de Deus, né.
Façam discipulado, estudo gratuito da sã doutrina, para que nos tornemos servos, né, do nosso Deus, né, e também discípulos do Senhor Jesus, né. Estudo 100% gratuito, né, inclusive esse, que será colocado no canal. Estudo 100% gratuito, né, pois de graça recebemos e de graça nós também vamos dar, né. Então façam discipulado, conheçam a Igreja de Deus, vejam os pontos de fé, conheçam, né, os outros canais aqui, na própria descrição, ou então no próprio perfil aqui do canal, né. Vejam aqui as séries Revelando Apocalipse, Refutando o Dogma da Trindade, Luz na Escuridão, né. Certamente será libertador, né, e os irmãos poderão sair do engano, né, ali, da Babilônia em si, e encontrarmos, né, ali a verdade, né. Busquemos ali com direção ao nosso Deus, procurar cada vez mais a sua verdade, nos aproximarmos dele e nos firmarmos em sua palavra. Então, e assim, né, aqueles que não conhecem possam buscar aqui conhecer, né, e examinar conosco, estudar conosco, né, meditar nas escrituras conosco. Certamente todos serão bem-vindos, né, a meditar conosco, a estudar, né, e fazer parte da Igreja de Deus. E dessa forma, né, nós ali vamos nos aperfeiçoando, cada vez mais nos aproximando, né, ali do nosso Deus, né, e assim, se assim for da vontade do nosso Pai, né, que nos encontremos no fim, né, dessa jornada, ali podendo participar, né, da primeira ressurreição ali, a salvação, né, ali, com os demais santos e os profetas em si, podendo participar, né, ali das bodas do Cordeiro. Então, espero que os irmãos tenham sido edificados por meio dessa pregação, por meio desse estudo, que esse estudo tenha falado com os irmãos, porque falou bastante comigo. E, né, nesse momento eu despeço os irmãos, com a paz seja convosco. Até a próxima semana, né, se assim Deus os permitir. Que Deus assim nos conceda uma ótima noite de sono. E assim finalizo, né, essa estreia em si, esse estudo. Em nome do Senhor Jesus. Que a paz seja convosco.